Bem-vindos ao Chá com Psi. Hoje a gente mergulha num tema, olha, fascinante e ao mesmo tempo um pouco perturbador: a psicopatia. Mas especificamente, o que a neurociência está começando a entender sobre o cérebro nesses casos, né? A gente tem um material aqui que explora isso, desde a estrutura mesmo até como as emoções e decisões parecem funcionar diferente. Ok, vamos lá. A questão que fica é: como é que funciona o cérebro de alguém com traços psicopáticos? O que acontece quando parece que falta, sei lá, um freio emocional ou aquela bússola moral que a maioria de nós tem? Olha, é super importante começar com uma ressalva, tá? A neurociência ainda não achou um botão da psicopatia no cérebro. Não é assim simples. A relação é complexa. As fontes que a gente viu, por exemplo, ajudam a fazer uma distinção que é útil entre a psicopatia, ou transtorno de personalidade antissocial, que se desenvolve, digamos, ao longo da vida, e o que alguns chamam de sociopatia adquirida. Sociopatia adquirida. Isso, que aparece depois de uma lesão cerebral específica, sabe? Geralmente em adultos. Ah, interessante. Isso me lembra logo daqueles casos históricos tipo o Phineas Gage, né? Aquele operário do século XIX Exatamente, o Phineas Gage. e que teve aquela barra de ferro atravessando o crânio, especialmente os lobos frontais. Ele sobreviveu, mas, nossa, a personalidade dele mudou completamente. Precisamente. E as fontes, como os estudos do Damásio, por exemplo, apontam muito para a importância de áreas como o córtex pré-frontal ventromedial. Lesões nessa região podem, assim, comprometer bastante a capacidade da pessoa de usar as emoções para guiar as decisões. Aquela coisa do bom senso, né? A teoria dos marcadores somáticos do Damásio ajuda a entender isso. Marcadores somáticos. Explica um pouco melhor. Como isso funciona na prática? Pensa assim, são como se fossem alarmes emocionais ou sentimentos viscerais, sabe? Que o nosso cérebro associa a resultados futuros possíveis com base no que a gente já viveu. É tipo uma etiqueta: olha, isso aqui é perigoso, ou opa, caminho bom. Sem essa sinalização emocional interna, a pessoa tem dificuldade em avaliar as consequências a longo prazo. Ela pode até saber racionalmente que é algo arriscado ou errado. Mas não sente o peso daquilo na hora H. Exato, não sente? E isso, claro, impacta o julgamento social, a tomada de decisão e até a capacidade de aprender com erros, com punições ou mesmo com recompensas. Faz um paralelo interessante com o que a gente vê na psicopatia. Entendi. Isso faz bastante sentido para casos de lesão cerebral, como o do Gage. Mas e a psicopatia que parece se desenvolver desde cedo? Aquela sem um dano cerebral claro. Óbvio. Se não é uma lesão física, onde é que a neurociência busca as diferenças nesses casos? E o cenário fica mais complexo, né? E os achados, como as fontes mesmo indicam, são muitas vezes inconsistentes. Investiga-se muito o que a gente chama de funções executivas. Funções executivas. Tipo o quê? Elas como se fossem o CEO do cérebro, sabe? Responsáveis por planejamento, controle de impulso, flexibilidade para mudar de estratégia, essas coisas. Há pesquisas que sugerem déficits nessas áreas em algumas pessoas com psicopatia, sim. Mas assim, os resultados variam bastante. E a relação exata entre essas funções, os traços de personalidade psicopática e o comportamento antissocial em si, bom, isso ainda está em debate. E por que essa dificuldade toda em achar respostas mais consistentes? Olha, um grande desafio é o que chamamos de comorbidade. É muito comum que indivíduos com traços psicopáticos fortes também tenham outros transtornos. Tipo TDAH, transtornos por uso de substâncias, outros transtornos de personalidade. E aí fica difícil separar o que é efeito de uma coisa, o que é da outra, na cognição e no cérebro, entende? Além disso, a pesquisa hoje não está mais buscando uma única área com defeito. A ideia é entender disfunções em redes, em circuitos cerebrais complexos. E que circuitos são esses, principalmente? Bom, além do córtex pré-frontal, que a gente já falou, se investiga muito o sistema límbico. O sistema das emoções. Isso. Especialmente a amígdala. Ela é super importante no processamento de emoções como medo e também está ligada à empatia. Algumas pesquisas sugerem que a reatividade da amígdala a estímulos emocionais pode ser menor em quem pontua alto em psicopatia. Também se explora muito o papel dos neurotransmissores, né? Serotonina, dopamina,
que ajudam a regular humor, impulsividade. A ideia é entender como a comunicação entre essas diferentes áreas e sistemas pode estar diferente, atípica. Então tá. Juntando as peças aqui. O que a neurociência está mostrando é que a psicopatia não é tipo um defeito simples e localizado no cérebro. Parece ser mais um padrão de funcionamento diferente, né? Em redes neurais complexas que deveriam integrar emoção, razão, controle. Uma visão bem mais sutil do que aquele estereótipo do monstro sem coração. Exatamente. É uma visão muito mais nuançada. Não se trata de um cérebro necessariamente quebrado, mas talvez um cérebro que processa informações principalmente sociais e emocionais, de uma maneira diferente. E entender esses mecanismos é chave para a ciência, claro, mas também levanta um monte de questões éticas, sociais, sobre responsabilidade, sobre possibilidade de tratamento, prevenção. Um campo de estudo realmente complexo, hein? E com implicações enormes. Sim, enormes. E continua desafiando, né? Tanto os pesquisadores quanto a sociedade a repensar conceitos que a gente tinha como certos sobre comportamento, moralidade. A neurociência dá pistas valiosas, mas olha, ainda tem muita coisa para a gente desvendar sobre como exatamente essas diferenças cerebrais se traduzem naqueles comportamentos que a gente associa à psicopatia. Bom, esperamos que essa nossa conversa, essa exploração das fontes, tenha sido esclarecedora e, quem sabe, instigante para quem nos ouve. A gente convida todo mundo a se inscrever no Chá com Psi, a deixar a sua opinião, seu comentário sobre o tema de hoje, o que vocês acharam, e a gente se encontra na próxima. Até lá!